Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo, que é o de 387. Então, dando sequência aqui, a Gênesis capítulo 17, a questão de número 41. Sequência. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje vivem. Quer dizer, só através da reencarnação, né? E plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Então, essa promessa de Jesus, ela só se justifica devido à reencarnação. Se não existisse a reencarnação, Jesus não teria dito isso. Olha só para você ver, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Eternamente convosco? Ora, pois, de acordo com todas as religiões, não existe o eterno. O ser não é eterno. Vamos fazer uma análise. A doutrina dos espíritos, que, através dos fatos, nos consola, nos esclarecendo a respeito da imortalidade da alma. Doutrina nenhuma no mundo nos consola, nos esclarece, nos prova, como a doutrina dos espíritos, a respeito da imortalidade da alma. Nós descobrimos a imortalidade da alma, nós descobrimos que somos imortais através da doutrina dos espíritos. Essa ciência, essa filosofia, essa sim. Porque as outras não. As outras, não existe presciência, não existe imortalidade. Como não existe reencarnação, as outras doutrinas, elas esclarecem os seus adeptos que Deus cria a alma no momento em que o ser nasce. Só que essa alma, ela cresce escravizada por esse Deus que a criou. Deus não cria, naquele momento, uma alma. Ele cria um escravo. Como assim? Ele cria um escravo. Ou ele cria ali um escravo, ou ele cria ali um rebelde. Vamos ver se a gente chega em alguma conclusão? O escravo é aquele que senta, levanta, levanta, senta. Senta, levanta, levanta, senta. E deposita ali no gasofilácio as ofertas, as oferendas,
paga o dízimo, né? Todo mês, anda em dia. Esse é o escravo. Então, o escravo desse Deus, aqueles que se dizem representante desse Deus monstro, eles, na condição de representante de Deus, eles prometem que para esses que seguem os desígnios daquela mitologia, né, receberão no final o prêmio. Que prêmio é esse? Serão arrebatados ao paraíso, corpo, alma e corpo. E a vida eterna no paraíso. Então, esse é o escravo. Só que quando ele desencarna, ele descobre uma outra realidade. O rebelde aqui na Terra. Deus cria a sua alma no momento em que ele nasce. O bebezinho nasce. Só que ele bandeia para o outro lado. Ele não segue ali os dogmas das religiões aqui da Terra. Então ele é excomungado por essas religiões. Porque para eles só se salvam aqueles que andam de acordo com os preceitos deles, com as leis deles. Mas esse outro se bandeou pro, vamos dizer aquele termo, esse outro rebelde passou para o lado do espiritismo. Então ele é excomungado. Esse não tem salvação. O prêmio dele, depois que ele morrer, muitos dizem, caldeirão do inferno, sem o direito de se redimir. Esse, quando acorda no plano espiritual, com a visão totalmente clarinha, diferente da visão aqui da Terra, da pobreza de espírito. Tem religião que já prega que morreu, acabou. Pronto. Morreu, acabou. Se fosse assim, então, Deus seria tão inútil. Que prazer, não é verdade? Que justifica, por exemplo, uma criança que nasce com leucemia, uma criança que nasce com um tumor no cérebro, um câncer no cérebro, uma criança que nasce cega, muda, com uma paralisia. Que fez essa criança? Então esse Deus é mau. Porque ele já cria uma alma imperfeita. Ele já cria uma alma doente. Ele cria, vamos pensar assim, ele cria 10 almas, 5 com tumor, com paraplegia, cega, muda, né, toda deficiente, e 5 ele cria perfeitinha, bonitinha. Com que mérito? Por que ele criou 5 deformadas e criou outras 5
Que mérito? Que mérito tinha aquelas outras 5? Conquistou o mérito onde? Mas é assim mesmo, né? A evolução um dia mostra. Então, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Só justifica tudo que Jesus prometeu com relação a um novo Consolador, que eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um novo Consolador, graças à imortalidade da alma, graças à reencarnação. Porque Jesus, ele ia até o Pai, né? Jesus iria até o Pai pedir: se me amais, se guardais os meus mandamentos, eu irei até o meu Pai e pedirei que ele vos envie um novo Consolador. Por qual motivo? Se não existe a imortalidade da alma, se não existe a reencarnação, para que um novo Consolador? Se todos ali, morrendo, desapareceriam da face da terra. Você consegue entender com todo respeito? Para quê? Outra coisa, nós sabemos que a vinda de Moisés, nós sabemos que a vinda de Moisés, de Jesus, a terceira revelação, a quarta revelação, que no nosso esmiuçamento aqui significa Francisco Cândido Xavier, porque Chico Xavier é uma promessa do Cristo, aliás, é um projeto do Cristo. Chico Xavier é o protótipo do futuro aqui na Terra, né? Nós sabemos que todas as revelações, que todos os gênios, todos os mártires, todos que sustentaram as leis de Deus aqui na Terra, todos permitidos por Deus, porque Deus é o Pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não criaria ou daria forma à Terra se o Pai não permitisse. É lógico que Jesus chegou ao nível de dar forma à Terra, mas nós temos que entender que o fluido cósmico universal é aurido do Pai. Isso nós não podemos negar. E onde o Cristo foi buscar esse fluido cósmico universal? No Pai. Então, vamos fazer uma análise. Deus, conhecedor da não preexistência da alma, nem da pluralidade das existências, nem da imortalidade da alma. Deus criaria. Deus criaria o princípio inteligente. Por qual motivo? Você acha que Deus iria perder tempo em criar o princípio inteligente, que é o Espírito, se ele não fosse
integrar o todo pela eternidade afora? Deus não teria criado Jesus, o professor Eurípides, Bezerra de Menezes, eu, você. Deus não teria criado nada. Para quê? Ele vai perder tempo para quê? Ele vai perder tempo em criar uma coisa hoje que amanhã não existirá mais? Vamos raciocinar, né, gente? Vamos raciocinar. Então, quantas pessoas perdendo tempo, né, com essas outras questões aí tão banais, necessárias? Sim, porque eu não sei se você pensa assim. Nós só aprendemos a dar valor no dedão do pé quando a gente tropeça e que a gente percebe que tem um dedão no pé. Antes, nós não nos preocupamos com o dedão do pé. De vez em quando a gente vai na manicure, né? As mulheres, a gente corta a unha, mas a pessoa só aprende a dar valor no dedão do pé quando ele tropeça. E que ele grita: ai, meu Deus do céu, que dor! Não é assim? A pessoa só aprende a dar valor na saúde depois que a perde. Por que enquanto está tudo bem, não valoriza aquilo que tem? É para ser analisado, né? Então, justificado estará a promessa de Jesus, tendo se desenvolvido ao contato do progresso social. A inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. Olha para você ver como são as coisas. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. Seria uma mentira, seria uma ilusão, seria uma coisa sem fundamento, não é? Jesus iria perder tempo para quê? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus diria isso por qual motivo? Se não fosse a reencarnação. Jesus, naquele momento ali, ele mais que tudo proclamava a reencarnação. Isso é meu, ele estava praticamente dizendo assim, ó, olha seus tontos, isso é meu. Olha seus tontos, eu estou dizendo dessa forma porque devido ao fato da reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, eu não diria isso. Você imagina eu com a responsabilidade dessa, mas a providência divina não concede uma responsabilidade dessa, né? Um primitivo igual eu, assim, com esses termos, assim, né? Mas aqui de vez em quando eu sou obrigado a dizer isso. Ó, seus tontos! Eu estou dizendo isso, se guardai e amai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai que vos envie um outro Consolador. Tá, seus tontos? Porque se vocês não sabem, fique sabendo. Eu estou dizendo isso graças ao fato da reencarnação, ao fato da imortalidade da alma.
Vocês terão que reencarnar milhares de vezes até chegar esse momento onde estarão preparados para receber esse outro consolador que eu pedirei ao Pai. É mais ou menos desse jeito assim, sabe? Do meu jeito primitivo aqui, mas fica do jeito que tá, né? Então agora vamos para a questão de número 42. Kardec continua dizendo assim, ó. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, porque nós sabemos que Pentecostes vem do grego, né? Que significa quinquagésima, quinquagésimo dia. É uma festa hebraica, né? Uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Consulte isso aí para você ver, é interessante. Então, se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara. Porquanto, no que deixaram, nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. Então, sem fundamento. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até ao dia de hoje, e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Kardec é muito claro nesse sentido. Então, nós percebemos aí que o Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. O próprio Espírito Santo não anunciara. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado que no Evangelho permaneceu obscuro, não há nada a respeito. Até ao dia de hoje, e cuja interpretação contraditória, interpretações contraditórias, né, deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Então, esse período serviu, sim, para as más interpretações. Serviu, sim, para dividir a humanidade. Serviu, sim, para causar transtorno na mente desses inconsequentes. Para isso que serviu, né? Essas anunciações todas que acabamos de dizer. Principalmente com relação ao Pentecostes. Então, o que não tem fundamento nenhum
Agora, o próximo tema é segundo advento do Cristo, no próximo vídeo, no próximo dia.